Fala, futuro aprovado, futura aprovada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o episódio número 2 do programa Pergunte para Lu, Pergunta para o Reni. E aqui a gente responde perguntas para você que quer passar direto na sua prova da OAB ou na sua prova de concurso, qualquer que seja o seu concurso, e passar rápido, né? Em menos de 60 dias, 30 dias, 40 dias, depende de você. E esse programa não é só para quem está em reta final ou só para quem está começando, é para todo mundo. Para quem está começando, que ainda nem começou, algumas pessoas estão até pensando, para quem já está estudando, mas não está conseguindo passar, e para quem está em reta final, às vezes sem saber o que fazer, meio nervoso, sem saber como agir daqui para frente. Eu sou o Reni e no episódio de hoje vou fazer a seguinte pergunta: o que eu faço nesta reta final? Estou perto da prova, a prova está chegando, o que eu faço daqui para frente? Bem, vamos pegar o exemplo da OAB, que por coincidência nós estamos a 32 dias da prova da OAB. Tem muita gente que fica com um monte de dúvidas, sem saber o que fazer daqui para frente. Tem gente que vinha estudando antes, e agora o que eu faço? Tem gente que não tinha estudado nada e diz, caramba, não estudei nada, o que eu faço? Bem, para começar, vamos pensar o que é reta final, tá? A gente fala assim, a prova está perto, o que eu faço? Bem, agora você vai pensar num estudo de reta final. O que é um estudo de reta final? Regra. Você vem estudando para a sua prova já faz um tempo, no caso, porque são situações diferentes, né? Quem já vem estudando de uma forma cadenciada, colocando um ciclo de revisão no meio do estudo, se dedicando, às vezes, perdendo tempo com alguma gordurinha, às vezes muito tempo para conseguir algum conhecimento, mas assim, leva tempo demais. Você está com tempo de sobra para você estudar do jeito que você acha que é o correto. E esse é um estudo cadenciado para quem está com tempo de sobra, é aquele estudo meio que pré-edital ou edital recente. Outra coisa bem diferente é o estudo de reta final, qual é o estudo de reta final? Aquela pessoa que vem estudando dessa forma cadenciada, ela vai ajustar o estudo dela para saber o que fazer daqui para frente. E aquela pessoa que está saindo do zero, que não estudou nada, ele já vai partir direto para um estudo de reta final. Eu posso falar com propriedade sobre esse assunto porque todos os concursos que eu passei foram tiro curto, foram TRE, FMPU, todos foram estudos, OAB também, foram estudos muito... Todas as vezes que eu fiz estudos muito longos, eu não passei ou desisti. Mas quando eu fiz tiro curto, estudo de reta final, estudo assertivo, eu passei, dessas vezes eu passei. Tá, então você vai saber o que estudar, o que revisar, para quem já vinha estudando, né? Uma coisa é estudar saindo do zero, outra coisa é revisar quem vinha estudando. Quanto tempo estudar por dia, se você tem essa disponibilidade de conseguir decidir quanto tempo você vai dispor, como estudar, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Mas antes de falar o que eu vou te dizer, antes de falar o que é o tema de hoje, eu vou te dizer o que não é o tema de hoje, o que você não deve fazer. Nós vamos tratar sim do que você deve fazer, mas antes vamos afastar todos os erros, as coisas que você não pode cometer quando você está estudando num estudo de reta final, que é esse. Os nossos alunos todos, os nossos alunos, eles sempre entram em turmas de 60 dias e 30 dias. A gente não tem turmas de um ano, por exemplo, passar um ano estudando desse jeito para daqui um ano fazer prova. A gente sempre deixa muito claro, vários alunos vêm passando dessa maneira, estudando estudo de reta final. Tá, então, primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça, você tem que afastar da sua mente. Esquece isso. Ficar pensando no que não fez. Olha o que você está pensando, o que você está fazendo. Você está a 32 dias da prova, no exemplo da OAB, e se for um concurso a mesma coisa, você está a 32 dias da sua prova, certo? Você não tem tempo para perder, o tempo de perder já passou, o tempo de você estudar um pouco e parar, estudar um pouco e ir para a rede social, o tempo de você ter feito um bom estudo no passado já passou também, o tempo de você... esgotar edital, que é errado, totalmente errado, mas assim, tem gente que acha que é importante esgotar edital. O tempo de você esgotar edital já passou, não tem mais isso. Agora, todo o seu tempo, toda a sua energia, todo o seu pensamento, todos os seus recursos, todo o seu material, tudo que você tem que fazer tem que ser agora.
Não tem que olhar mais para trás. Passou. Não se sinta culpado de ser passado. Até porque eu passei faltando menos de 30 dias de estudos. Nós temos alunos que passaram com 20 dias de estudos. Então, dá para passar? Sim. Tranquilamente, tá bom? Então, é proibido. Tira com a mão da sua cabeça esses pensamentos. Toda vez que vier um pensamento, poxa, por que eu não estudei antes? Por que eu não fiz isso? Por que eu não comprei um material? Por que eu não usei aquele material que eu já tinha guardado? Passou, tá? Tudo isso você tira com a mão e joga fora. Agora é olhar para frente. Todo pensamento seu, tira daqui, todo pensamento seu é olhando para frente, ok? É olhar para frente, olha para frente. Tá. Outra coisa que é um erro clássico, é um erro crasso, se você preferir. Correr para videoaulas. Na boa. Correr para videoaulas a 30 dias da prova é meio que uma sentença confirmando que você não vai fazer nada. Porque vamos pensar, vamos fazer conta. A prova está a 30 dias. As videoaulas, elas costumam, se elas forem muito resumidas, não vão te ajudar, não vão conseguir te dar o conteúdo que você precisa. Se elas são do jeito tradicional, aulas completas, a maioria dos cursos tem lá 300 videoaulas. Se você assistisse 3 horas de videoaulas por dia, você levaria 100 dias, mais de 3 meses, ou seja, você não passaria nessa prova. Tá claro isso? Assim, é uma questão de matemática. Se você precisa de 300 horas para consumir o seu material, o material que você tem, se for em videoaulas, a prova já passou. Daqui 30 dias você está lá na 10% do conteúdo, 15% do conteúdo. Então, olha, eu sei que você talvez adore videoaula. Eu sei que tem um monte de gente que é viciada em videoaula. Eu sei que tem um monte de gente que se ilude achando que videoaula resolve a parada. Eu também já fui uma dessas pessoas. Não se sinta mal se você é uma delas. Eu fui uma delas. Eu achava, e todas as vezes que eu recorria às videoaulas, eu reprovava. Eu não sabia que aquilo era meio que um atraso de vida, porque eu não conseguia ir adiante, a prova chegava e nem ia lá, tá? Então, esquece videoaula, tá? Eu sei, as aulas são boas, os professores são maravilhosos, não é uma crítica a nenhum deles. É só que pra mim não funcionou. Eu não acho que você vai conseguir matematicamente consumir 300 horas de videoaulas até a véspera da prova. Ah, não, mas eu vou assistir só as aulas que eu gosto mais. Pior ainda, se você já gosta mais, talvez você saiba melhor. Não, eu vou assistir só os temas que eu não entendi. Pior ainda, porque você vai levar um tempo para assistir um tema que você não entendeu. E talvez, eu já fiz isso também, e talvez você assista 3, 6, 9 aulas de videoaulas e não resolva não tenha a sua solução. Tá bom? Então, tira isso da sua vida. Eu passei sem olhar nenhuma videoaula, os meus alunos, todos passando sem olhar nenhuma videoaula, tá bom? Esquece isso. Outra coisa, mais um erro. Cuidado com as pessoas que estão próximas de você. Eu sei, elas te amam. Tudo que elas falam, elas fazem pensando no seu bem. Só que essas pessoas não passaram na OAB, a maioria, né? E se passaram, pergunte a elas quanto tempo levaram para passar. Tá? Porque às vezes a pessoa passou 2 anos estudando e se sente o fodástico da OAB. Pô, mas tu não quer passar em 2 anos, você quer passar em 30 dias. Tá? Então, se você quiser passar em 2 anos, ok, ouça a pessoa que vai te botar pilha. Ó, 30 dias não dá, só se for em 2 anos. Você vai ouvir essa pessoa, só que você vai passar daqui a 2 anos. Agora, se você quiser passar em tão pouco tempo, em 30 dias, 32 dias, 15 dias, 20 dias, como nossos alunos vêm passando, como eu passei, ouça o que eu estou te dizendo. Cuidado com as pessoas. Não pegue pilha de pessoas que nunca passaram. Não pegue pilha de pessoas que passaram, mas estudando muito tempo, de forma muito sofrida. Não pegue pilha de pessoas que nunca nem fizeram OAB. Eu tive vários professores que nunca fizeram OAB. Eles tinham condição de me aconselhar? Eles achavam que sim. Eu também achava que sim na época que eu fazia faculdade. Mas depois eu descobri que não. Eu descobri que se eu quisesse passar em 30 dias, eu ia procurar alguém que tivesse passado em 30 dias. Se eu quero passar num concurso em 30 dias, 60 dias, eu vou procurar alguém que conseguiu fazer isso. Tá bom? E vocês estão ouvindo uma pessoa que conseguiu fazer isso. Todos os meus concursos, TRE, Ministério Público Federal, Polícia Rodoviária Federal, Tribunal Regional Federal, todos foram em menos de 30 dias. Fechou? Então, não pegue pilhas de pessoas que não saibam o que estão dizendo. Não discutam, só releve, não ouça e preste atenção em quem você sabe que já passou, tá bom? Mais um erro, mais uma coisa que todo mundo não, muita gente comete e tem uma tendência da gente que está desesperada a fazer, é fazer resumo.
A gente tem uma tendência a recorrer a esses recursos antigos. Fazer resumo é legal? Tem gente que gosta, eu não gostava. Tem gente que adora, tem gente que é viciado, tem gente que não consegue estudar sem fazer resumo. Mas na boa, eu nunca fiz resumos, até porque às vezes que eu tentei fazer lá no ginásio, lá no fundamental, eu não conseguia fazer bem feito. Quando eu fazia, eu não aproveitava, eu acabava pedindo material de algum colega. Então, tá? E na faculdade, jamais. Esse volume de coisa. Primeira coisa, o que é um resumo? Vamos lá, vamos começar do começo. O que é um resumo? O resumo é meio que o que vem depois do seu material de estudo, tá bom? É uma redução de todo o conteúdo. Significa que, para você fazer um resumo, você tem que conseguir consumir o material antes. Por exemplo, quando eu fiz cursinho, esses cursinhos videoaulas, quando eu acreditava nisso, né, já houve uma época que eu acreditava nisso, eu vi um monte de gente na sala de aula assistindo as aulas e fazendo resumos. Ou seja, assistir uma aula de 3 horas, 2 horas, 3 horas de aula e fazia resuminhos, ok? Ou seja, você está usando 3 horas por dia para fazer um resuminho de uma página, 2 páginas. Se você for fazer isso, você vai levar outros 6 meses e 1 ano para passar na sua prova. Então, esquece resumo. Videoaulas, livro, fazer resumo de livro. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Daqui 5 anos você termina, tá bom? Então esquece resumo. Mapas mentais. Mapas mentais, eu quando descobri mapa mental, eu achava muito massa. Nossa, eu achei que eu tinha descoberto a pólvora, a descoberta do fogo, sabe? A descoberta da internet. Eu achava que eu tinha, mapa mental é a sacada, porque assim, tem aquela história da visão espacial, só palavras-chave, mas é a mesma coisa do resumo. Você precisa de uma fonte anterior. Por exemplo, eu já tentei mapear a Constituição. Foi uma coisa muito doida que eu já fiz e não deu certo. Mapeei até o artigo 200. Foi uma coisa que não serviu para nada. Tá? Mapa mental, da mesma maneira que o resumo, ele é um resumo, só que um resumo de uma forma específica, diferente, né? Palavra-chave na página, distribuidinha lá, uma coisinha no centro, as comentários. É um resumo do mesmo jeito. Pressupõe o quê? Você tem uma fonte anterior. Livros, ou aula da faculdade que não serve para OAB, ou videoaulas, ou qualquer que seja, tá? Resumos, livros resumidos, né? Tem uns livros que chamam resumo de direito constitucional, resumo de administrativo, e eles são desse tamanho, de 500 a 600 páginas, tá? Então esquece também. Então, no momento, já esquecemos. Ficar pensando no que as pessoas vão dizer, ficar pensando no passado, esquece. Assistir videoaula, esquece. Pegar a pilha de pessoas que nunca passaram no OAB, ou passaram de forma muito demorada, ou nem tem ideia do que seja uma prova da OAB, ou nem fizeram sequer. Tá? E fazer resumos também esquece. Mapas mentais também esquece, tá bom? Outra coisa, livros. 17, a OAB atual ainda são 17 matérias, tá? Então, em tese, seriam 17 livros. Aí, um desespero que você poderia cometer é, caramba, vou recorrer a livros. Ou então, vou comprar uma coleção de resumos das matérias. Ou então, vou procurar aqueles resumões. Deve ter umas 2.000 páginas naqueles resumões assim. Você vai ler um resumo de uma coisa que você não conhecia antes, então acaba não servindo para nada, tá? Então o livro é a mesma coisa, você levaria 2, 3, 4 anos para ler livros, para passar na prova, e você quer passar em 30 dias, e dá para passar. Mas qualquer que seja desses erros que eu relatei, qualquer que seja o seu erro, você já compromete a sua aprovação. É certeza, tá? Se você, vou passar estudando por livro, beleza, daqui 30 dias é a prova, você nem começou, nem leu o primeiro livro. Eu li o Lenza, que tem 1.500 páginas, levei 3 meses, tá? Pedro Lenza, que eu estava estudando para um concurso. Uma outra coisa também, cuidado com a rotina de sono. Faltam 30 dias para a prova. 30 dias para a prova, se você está começando do zero, você vai se dedicar comprometidamente ao que eu vou dizer mais à frente, tá? Eu vou ensinar o que você tem que fazer. Você vai comprometer, vai fazer de uma forma intensa, constante, regular. Mas ficar sem dormir à noite não vai te ajudar. Por quê? Imagina você passar 30 dias dormindo mal. Olha, é engraçado, porque na época que eu comecei a estudar para concurso, meu primeiro concurso, por exemplo, eu já tinha consciência de que eu achava, né, que as pessoas precisavam dormir 8 horas. Hoje eu sei que tem gente que precisa só de 6, tem gente que precisa de 5, tem gente que precisa de 8.
Para você saber, basta você dormir essa quantidade e ver se você levanta bem, ok? Mas desde que eu comecei a estudar, era moleque, 20 e poucos anos, eu já tinha essa consciência. Tem que dormir a quantidade que você precisa. Ah, dormir é perda de tempo. Perda de tempo é você estudar durante a noite, e durante o dia, estudar ao longo do dia e não dormir o suficiente para o seu subconsciente absorver aquelas informações. Eu não sei como é que você explica isso, sinceramente. Mas assim, não sou neurologista, não sou neurocirurgião, mas uma coisa é certa. Onde você for ler, dizem, tá nas leituras aí científicas, que o conhecimento, ele se consolida à noite, ok? E outra coisa, você descansa à noite. Você acorda disposto. Por exemplo, quando eu acordava, eu dormia pouco, eu dormia mal, eu acordava sem disposição para estudar. Então, meu dia todo era comprometido, certo? Aí, eu fazia isso sucessivas vezes. Estudo péssimo, de má qualidade, não consolidava o conhecimento, e o resto do dia era uma porcaria, tá? Então, dormir bem e ter alimentação boa, alimentação saudável, tomar leites, etc, ok? Então, esses são os erros que você não pode cometer. Ficar dormindo passar do horário de dormir ou dormir pouco, esse é um erro que pode te ferrar com o seu estudo. E aqui eu quero te dar um aviso muito, muito, muito importante. E o que eu vou falar, você vai estar ouvindo de uma pessoa que fez o que está ensinando, tá bom? Não ouvi falar de uma pessoa que passou em 30 dias. Vocês estão ouvindo de uma pessoa que passou em 30 dias. Dá tempo de passar. Se você estiver saindo do zero agora, dá tempo de passar. Desde que você faça o estudo do jeito que eu vou ensinar, do jeito certo. Em 30 dias, não dá para passar se você cometer esses erros que eu já falei. Agora, se fizer da maneira certa, dá para passar. Nós temos a Rita, por exemplo, nossa aluna na mentoria, ela passou em 30 dias e ela estava quase desistindo. Nós temos também o Vitor, passou em 20 dias, 24 dias, salvo engano. Temos também, eu acho que a Simone, passou em 20 dias. Dá para passar, desde que você siga o que a gente ensinou. A gente tem, inclusive, aluno que entrou na nossa mentoria, mas não fez. Fez um pouquinho, achou que estava fazendo do jeito certo, aí fez a prova e reprovou. Depois voltou para a gente e disse, olha, eu quero fazer do jeito certo agora, fiz do jeito errado e reprovei. E eu sei que eu vi que dá para passar, só que agora eu vou fazer do jeito certo. E aí essa pessoa fez 20 dias e passou, tá bom? Então vamos lá. Por que neste momento que faltam 30 dias para a prova, é tão importante você saber o jeito certo de fazer o seu estudo? Pelo seguinte, chama-se ponto de inflexão. Se você decidir seguir pelo lado dos livros de doutrina, assim, eu não quero assustar, tá? Mas assim, a não ser que você já tenha um conhecimento suficiente, mas assim, se você está começando agora e seguir pelos livros de doutrina, você vai reprovar, tá bom? Se você seguir pelas 300 videoaulas, 100 videoaulas, sem fazer mais nada, só as videoaulas, você também vai reprovar. Se você seguir fazendo resumos e mapas mentais, você também vai reprovar, tá bom? A não ser que você já tenha um conhecimento anterior, mas daqui para frente, se você fizer isso, você vai reprovar. Você agir da maneira errada daqui para frente é meio que uma sentença. Meio que uma sentença assim, reprovação, vai aparecer taxado lá. Então daqui para frente, esse é o ponto de inflexão. Se você decidir para um lado, você reprova. Se você decidir para esse lado que eu vou ensinar, você passa. Fechou? O que acontece se você decidir da maneira errada? Você reprova, tá bom? O que acontece se você decidir do jeito certo? Você passa. Temos muitos alunos de gente que passou, tá bom? Muitos exemplos de alunos que passaram. E é assim mesmo. Teve gente que seguiu detidamente o que a gente ensinou e reprovou. Que não seguiu e reprovou. E teve gente que seguiu e passou. Vou repetir. Teve gente que ouviu, fez um pouco, fez mais ou menos o que a gente indicou, aí reprovou. E teve gente que seguiu e passou, tá bom?
Aí você pode me perguntar novamente, é possível passar em 30 dias? Sim, é possível. Um monte de gente, um monte de aluno nosso passou em 30 dias. Fechou? Tem também aqueles casos em que diz assim, não é que a pessoa sai dizendo por aí, nossa, para eu passar na OAB eu preciso sofrer, precisa ser muito difícil. Não é que a pessoa verbalize isso, mas está no subconsciente, parece. Eu, por exemplo, quando eu pensava em fazer OAB, eu passei 10 dias esperando o mundo ideal, né, o mundo perfeito. Quando eu pensava em fazer OAB, eu pensava que era um monte de aula, um monte de videoaula, um monte de livro, um monte de treino, semanas, meses. Eu tinha que parar minha rotina e estudar. E eu já tinha estudado antes do jeito tradicional, né? Então eu imaginava que era isso. Então, para mim, quando eu pensava em fazer o OAB, era meio que sinônimo de sofrimento. De, isso é muito difícil. Caramba, para eu conseguir passar na prova, vou ter que passar por tudo isso, esse monte de material, comprar um monte de coisa, estudar um monte de coisa. Cara, eu desistia toda vez. E assim, foram 10 anos. Como são 3 OAB por ano, né? 3 OABs por ano. Toda vez que saiu o edital, eu pensava a mesma coisa. Caramba, não, depois eu faço. Aí saía outra. Caramba, saiu o edital. Se eu tivesse estudado. Agora não dá mais não. Tem muita coisa, não dá tempo não. Vários erros eu cometi, tá bom? Então, esqueça essa história de que tem que ser sofrido. Não é. Eu passei em 30 dias. Depois que eu descobri, eu passei um tempão pensando que era assim. Quando eu resolvi fazer, eu estava meio que encurralado. Eu queria fazer um concurso. E nesse concurso, eu queria fazer concurso. E tinha alguns concursos que eu queria fazer. Alguns desses concursos, AGU, PGE, PGM, exigiam OAB. Então eu estava meio que encurralado. Eu não podia mais ficar só no achismo, tipo... depois eu faço. Não, eu não queria correr o risco de fazer o mais difícil, que era passar em todas as fases de um concurso desse, que é objetiva, discursiva, títulos, oral, e chegar na hora de tomar posse não ter OAB. Eu não queria passar por isso. Então, quando eu decidi fazer concurso, eu já decidi fazer OAB. Então eu meio que saí do zero ali, e quando eu fui investigar como é que se passa no OAB, eu vi um monte de coisa. Eu vi um monte de gente estudando errado, eu vi um monte de gente repetindo, eu vi gente fazendo algumas coisas certas, mas errava em outras coisas. Eu via gente que resumia bem algumas coisas, resumia algumas técnicas, outras não. E eu fui meio que criando um jeito de estudar. Eu não sabia que ali estava nascendo um método, mas assim, eu criei um jeito de estudar. E quando eu descobri tudo isso, que eu montei, que eu fui criando esse jeito de estudar, que aí eu e a Lu, a gente foi testando, a gente foi conversando, a Lu fez primeiro do que eu, passou, depois eu passei. Aí eu percebi que não precisava ser sofrido. Eu percebi que dava para passar em 30 dias. Eu percebi que não precisava ser sofrido, dava para passar direto, sem passar vários meses estudando. E o que é mais importante, eu também achava que se eu quisesse passar em 30 dias, por exemplo, para ser sincero, eu via na internet as pessoas dizendo assim, passa em 30 dias, eu achava que era uma grande mentira. Eu não achava nem que era possível. Tá. Aí quando eu comecei a cogitar isso, que eu comecei a investigar e perceber que era possível, eu tinha a impressão que você tinha que estar feito um maluco. São só 30 dias, eu tenho que abandonar, me trancar numa caverna, botar uma tomadinha lá, botar um monte de livro e só sair no dia da prova. Ou me trancar no quarto, só comer, estudar, ficar lá no quarto o dia todo, só sair daqui no dia da prova. Eu achava que era isso. Eu achava que era uma coisa muito... só dá se eu tirar férias. Mas eu não tirei férias. Não programei, o meu trabalho não vai me liberar em cima da... Eu achava que era isso. Eu achava que só daria para passar na OAB em 30 dias se fosse uma corrida alucinante. E não é. Não foi. Eu não fiz assim. Eu não tirei férias. Eu estava em pleno trabalho no TRE, Tribunal Eleitoral. Fazia 2 turnos, de manhã à tarde. Tinha minha rotina, ia ao supermercado, ia à oficina quando tinha algum problema no meu carro, passava um tempinho com as minhas filhas, fazia minha atividade física, mas eu ia encaixando os estudos do jeito que a gente ensina na mentoria, no nosso treinamento. Eu ia encaixando os estudos dentro do meu dia a dia. Claro que eu não tenho tempo de sobra, do tipo, tu sobrava 1 hora do teu dia? Não sobrava. Sobrava o final de semana? Nunca sobrou tempo na minha vida.
Você à noite fica tranquilo em casa. Nunca foi assim, tá? O que eu fiz? Eu escolhi coisas do meu dia que eu podia diminuir. Por exemplo, academia. À época eu fazia crossfit, que era uma coisa que me deixava muito cansado. Tomava 2h30 do meu tempo por dia. Eu ia de 6 vezes na semana. Aquela fase meio viciado, coisa de doido, né? A gente, quando começa alguma coisa legal, a gente se fica empolgado. Pois é. Primeira coisa que eu fiz, reduzi para 5, depois reduzi para 3 dias. Mas não parei. Porque eu sabia que a atividade física era importante para mim. Mas aí, quando foi chegando mais perto, o que eu fiz? Eu saí do CrossFit, dei um tempinho lá e fui fazer caminhadinha. Fazer caminhadinha de meia horinha, 20 minutos. E eu fazia diariamente. Isso me ajudava demais. Eu estava estudando, eu saía do trabalho, dava uma caminhadinha e estudar. Era mais ou menos isso, tá? Então não precisa fazer feito maluco. Você precisa aprender um método de estudo que se encaixe no seu dia e você vai encaixando os pedacinhos no dia a dia. De manhã um pouquinho, à tarde um pouquinho, no intervalo no almoço do trabalho um pouquinho, depois do trabalho um pouquinho, no consultório, no supermercado, no trânsito, no ônibus. Você vai encaixando os estudos. Não precisa ser uma corrida alucinante. Precisa ser algo certo. Eu não perdia tempo com gordura. Eu nunca abri uma videoaula. Eu nunca li um livro nesse período de 30 dias. Eu nunca fui para uma aula de faculdade, até porque eu não fazia mais faculdade, mas eu nunca fui para um cursinho. Eu nunca fiz um mapa mental, nunca fiz um resumo, tá? Eu fiz o que era cirúrgico, tá bom? Eu fiz o que era cirúrgico. Tá bom, então eu vou destacar agora, vou relembrar para você o jeito errado de fazer isso. Tá? Eu já falei um pouco, mas eu vou ser mais específico agora. Você não deve fazer assistir videoaulas. Você não deve fazer resumos. Você não deve fazer mapas mentais. Você não deve seguir dicas de quem não passou em 30 dias. Siga dicas de quem passou em 30 dias. Mas se nunca passou essa pessoa, se ela nunca fez a prova, se ela passou em 2 anos, se ela repetiu várias vezes, se ela não ouça essa pessoa. E se você fizer qualquer dessas coisas, possivelmente você vai reprovar. Desculpa a sinceridade, mas eu tenho que dizer, tá bom? E o que eu tenho que fazer? Tá, eu sei várias coisas. O que eu tenho que fazer? Agora vamos ao que você tem que fazer, tá bom? Vamos começar do fim, né? A gente costuma começar do começo, mas esse método de estudo você começa do fim. Eu vou falar do que é geral, do que você tem que fazer. Nenhum curso de qualidade, cursinho desse que você ouviu, pensou aí na sua mente. Ó. A gente tem o pessoal tradicional, né? O Estratégia, o Gran Curso, LFG, G7, SES, né? Renato Saraiva. Nenhum curso começa a preparação do material deles sem antes visitar as provas anteriores. Tá bom? Só que você não precisa de um intermediário para visitar as provas anteriores. Por quê? Os cursinhos tradicionais, o que eles fazem? Não é uma crítica, tá? É só um relato. O cursinho tradicional, o que ele faz? Ele visita as provas anteriores e prepara aquele mundo de materiais para você estudar. Ele pega esse material anterior e serve de roteiro para fazer 300 videoaulas, para escrever livros, para escrever PDFs, para escrever um monte de coisa e para te vender, ok? Você não precisa disso. Você pode ir direto na fonte. Pode ir direto na fonte. Tá, eu vou nas provas anteriores e eu faço o quê? Você vai estudar essas provas anteriores. Você vai procurar perguntas e as respostas, tá? E você vai fazer isso, você vai procurar estudar perguntas para saber o que cai e respostas para saber como se responde, ok? E você vai fazer isso de uma maneira cíclica. Você não vai passar 5 dias estudando só constitucional, 3 dias estudando só ética, 6 dias estudando penal, 7 dias estudando processo penal. Você não vai fazer isso. Você vai procurar perguntas e respostas, vai estudar as perguntas e as respostas numa quantidade, fazendo ciclo de estudos. X questões eu vou olhar as perguntas e as respostas da matéria tal. Vamos dizer lá que você vai saber definir quantas questões você vai estudar. Aí vai fazer a mesma coisa com cada matéria em seguida. Tá?
Então, passo número 1. Esqueça tudo aquilo e todo o material que diz aquilo que eu disse para não fazer, você deixa de fora. Passo número 2. Escolha o seu material. E qual é o material? Como é que você vai fazer esse estudo de provas anteriores, esse estudo de questões, de perguntas e respostas, esse estudo ciclo, como é que você vai ter uma quantidade de estudo que te permita passar por todo o conteúdo que você precisa, não é o edital, tá? Não é o edital. Eu conheço centenas de pessoas que passaram sem nunca ter fechado um edital. Edital não passa ninguém, reprova, tá? Então, como é que você vai ter esse conteúdo? Você vai precisar de uma ferramenta, uma fonte de questões e respostas, para que você consiga fazer esse estudo priorizado de matérias. Você vai, passo 1, joga fora o excesso, passo 2, escolhe o material, passo 3, você organiza o material de forma que você consiga passar por todas as matérias de uma forma regular. X questões aqui, X questões da matéria A, X questões da matéria B, X questões da matéria C, X questões da matéria D. Os nossos alunos fazem isso, só que a diferença é que os nossos alunos, eles não fazem todo esse passo a passo. Eu estou dizendo isso para uma pessoa que não está dentro da nossa mentoria. Quem está dentro da mentoria, nós já fizemos isso. Nós pegamos todo o material, tudo que ele precisava, organizamos, disseram assim, você tem que estudar perguntas e respostas X dessa matéria, depois X dessa matéria, depois X dessa matéria. E você vai ficar acompanhando a sua estatística para dizer assim, você está indo mal na matéria tal, está indo mal na matéria tal, tá bom? Então, passo 1, esquece o excesso. Passo 2, escolha um material. Passo 3, priorize as matérias. O que é priorizar as matérias? É esquecer algumas matérias? Não. É você estudar, fazer isso que eu falei, estudo cíclico de perguntas e respostas, na proporção do que cai na prova, tá bom? O que é isso? Tem matéria, no exemplo da OAB, tem matéria que cai 5 questões na prova, tem matéria que cai 2 questões na prova, tem matéria que cai 7 questões na prova, tem várias matérias. Então, priorizar é estudar nessa quantidade. Se cai 5 questões na prova, eu vou estudar uma quantidade X. Se cai 2, eu vou estudar menos. Se cai 6, eu vou estudar mais. É mais ou menos essa a ideia. Ok? E assim, existem ferramentas eletrônicas várias. Você pode escolher a sua ferramenta. Existem vários sites que você pode fazer isso. Existem aplicativos que você pode fazer isso. Existem livros impressos que você pode fazer isso. Existem livros digitais que você pode fazer isso. Você pode organizar esse estudo desse jeito que eu te falei. Existem ferramentas, existem materiais que são mais fáceis, que te dão estatística diária, te dão estatística com a matéria, que te dão estatística, te diz assim, você, com essa projeção, você tem uma tendência daqui a 30 dias a fazer X pontos. Existem materiais que você consegue aferir isso. Existe material que você vai ter que fazer isso na mão. Existe material que você vai mais rápido, existe material que você vai mais lento. Só que, uma coisa você tem que saber, qualquer que seja o material que você vai estudar, você vai fazer os seus ciclos de maneira priorizada, passando por todas as matérias na proporção do que elas caem na prova. Fechou? Respondi. Será que eu respondi a dúvida? Respondi a pergunta? O que eu faço daqui para frente, estudo de reta final? E sempre pensando, concurso igualzinho. Você vai visitar as provas anteriores, o edital anterior, os editais anteriores. Guie-se pelo último. Visite a prova anterior, guie-se por ela. Quando sair o edital novo, você faz esse estudo que eu falei, faz o estudo cadenciado. Quando chegar próximo, tipo 30 dias, você faz esse trabalho de priorização. Capite? Espero ter respondido a pergunta. E se você tiver mais alguma pergunta, põe aí embaixo que a gente vai conversando aí. Quem sabe a gente faz algum outro vídeo sobre esse assunto que você considere relevante. Fechou? Até mais. Valeu!